A economia japonesa pode estar em crise. Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai de novo lá pro canal do Paka Gaijin, nosso correspondente lá no Japão, a decadência socioeconômica do Japão. E vamos usar esse react como desculpa para ouvir, né? O que está acontecendo lá no Japão, nosso correspondente Vaca Gaijin lá no Japão, e tipo, ver o que está acontecendo e usar isso como desculpa para a gente falar sobre tudo que der para encaixar na economia, biologia e tudo mais que der para a gente falar aqui, né? Política e tudo mais. O Japão que tem esse papo sobre a questão econômica há muito tempo, envolvendo até biologia, para você que acha que é nada a ver encaixar um assunto com o outro, mas o Japão tem um problema muito grande com pirâmide etária, né? Porque o Japão tem uma questão que, assim como outros países até na Europa, a pirâmide etária está invertendo. Para quem não manja ou para quem não lembra, pirâmide etária é aquele conceito de geografia, de economia, de biologia, onde nós temos uma questão, uma relação entre a natalidade e a mortalidade, né, das pessoas. Então, quando você tem uma pirâmide etária onde a base é maior e o topo é menor, quer dizer que está nascendo mais pessoas e nascendo mais pessoas do que morrendo, vamos dizer assim. Então você está tendo um crescimento populacional. Quando você tem uma pirâmide etária reta, vamos dizer assim, quer dizer que está tudo no 0 a 0, está empate. Então está nascendo está nascendo o mesmo número de pessoas do que está morrendo. Agora, quando você tem uma pirâmide etária invertida, ou seja, que o topo é maior do que a base, quer dizer que está nascendo menos pessoas, está morrendo muito mais pessoas do que nascendo. Então a população não está crescendo e nem está se mantendo, está diminuindo. E o Japão tem essa pirâmide etária, ou seja, nasce muito menos pessoas do que morre. Então você tem proporcionalmente uma queda populacional. E não preciso dizer que isso vai afetar economicamente qualquer país, porque principalmente no sistema de aposentadoria que nós temos, nós dependemos de pessoas economicamente ativas para manter as pessoas que se aposentaram. Então você tem uma crise no sistema de aposentadoria e você tem uma crise na economia por si, sem a aposentadoria em si, né? Porque você precisa de pessoas para essa roda gigante do capitalismo continuar funcionando, né? Se você não tem pessoas continuando trabalhando, você não vai continuar as suas fábricas, você não vai continuar a sua produção interna, a sua produção de alimentos e tudo mais, né? É uma questão do capitalismo, mas é uma questão da natureza também, né? A natureza precisa que nós trabalhamos para comer. Não à toa que países como o Japão, como a Coreia e tudo mais, eles estão cada vez mais propagando a migração. Eles estão chamando pessoas para morar lá, principalmente para trabalhos que muitas vezes a população local não quer assumir. O que eu tô querendo dizer? Se você for para a Coreia do Sul tem um problema muito grande com alguns tipos de trabalho no setor de produção. Então, a Coreia do Sul é um país que cresceu muito, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas. Ou seja, a sua população teve muito acesso à educação formal, a faculdades, a se formar engenheiro, médico, o que quer que seja. Então, as pessoas não estão tão aptas, principalmente mais jovens que foram para faculdades, elas não querem assumir empregos que não sejam da sua formação, empregos em produção, empregos em fábricas. O cara que foi lá, se formou na faculdade, se formou como engenheiro, ele não vai querer pegar um emprego de produção na Hyundai, tá ligado? Ele não vai querer pegar um emprego de produção em outra fábrica sul-coreana. Ele vai querer trabalhar como engenheiro. E muitas vezes ele não vai achar essa vaga na Coreia do Sul, ele pode ir para outro país. Como, por exemplo, acontece aqui no Brasil. O Brasil é esse exportador de cérebro. Muitas pessoas se formam aqui no Brasil, não tem emprego aqui no Brasil para a formação dela, daí ela sai e vai trabalhar em outro país. Então o que a Coreia do Sul muitas vezes faz? Eles chamam imigrantes para trabalhar nesses empregos, em fábricas e tudo mais, né? Mas isso é só um remendo, né? Isso não conserta
todo o problema, porque o problema é muito maior que isso. Mas chega de falar, né? Porque é um react. A gente vai ouvir lá o Baka Gaijin falando sobre a situação do Japão. Bom, vocês devem ter visto as notícias aí no começo do ano, né? De algo que a gente já vinha falando aqui no canal há algum tempo, né? Que a economia do Japão entrou mais uma vez em recessão aí no final Só lembrando que isso é um dos motivos, não tô falando que explica toda a questão econômica do Japão, né? Nem da Coreia. do ano passado. E com isso o Japão deixou de ser a terceira maior economia do mundo. Foi ultrapassada pela Alemanha, né? Não porque a Alemanha está crescendo loucamente, mas porque o Japão está decaindo, né? E isso não é de agora, né? O Japão já foi a segunda maior economia do mundo durante o período pós-guerra ali, né? Quando os Estados Unidos financiou a reconstrução do Japão durante a Guerra Fria, né? Com medo que o Japão caísse ali na graça da União Soviética, né? Mas nos anos 90 a bolha especulativa do Japão estourou, né? E desde o começo dos anos 2000 ali que a China atropelou todo mundo e, né, hoje em dia não tem nem mais competição, né? A distância que os Estados Unidos e a China têm em relação ao resto do ranking é gigantesca, né? Mas, apesar, né, dos problemas econômicos e demográficos do Japão, que a gente sempre fala, né? É importante também entender que essa queda no ranking dos PIB aí, né? Acontece principalmente porque o iene está bastante desvalorizado em relação ao dólar, né? Então, essa queda não indica necessariamente que o Japão ficou muito mais pobre, tá ligado? Só que o iene está desvalorizado, porque a medida dos PIB para esses rankings assim, né? Ela é sempre feita em dólar. Então, como o iene está desvalorizado em relação ao dólar, o PIB do Japão acaba ficando menor nessa comparação, né? Mas E essas medidas são de produção de riqueza e não necessariamente de qualidade de vida e distribuição dessa riqueza, né? Porque você pega, por exemplo, Estados Unidos, uma das maiores economias do mundo, vai ser ultrapassada pela China, é questão de tempo. Mas os Estados Unidos é um baita país que tem desigualdade social, tá ligado? Teoricamente era pra ser, se fosse seguir, né, o que os economistas liberais falam, deveria ser um paraíso na Terra, né? Porque como que a maior economia do mundo não consegue fazer com que seus cidadãos tenham direito ao mínimo? Mas tem muita pobreza nos Estados Unidos. É igual aqui no Brasil. O Brasil teve comemoração, né? E eu entendo certa parte da comemoração, eu acho até importante também, né? Porque é melhor do que nada, né? É que o Brasil voltou pro G10, foi? O Brasil voltou a ser das maiores economias do mundo, né? Mas isso não quer dizer que a qualidade de vida no Brasil tá boa, tá ligado? Não quer dizer que essa riqueza tá sendo distribuída. Quer dizer que tá tendo riqueza. Mas para onde tá essa riqueza? Qual que é o valor dessa riqueza? Ah, os Estados Unidos mesmo, né? Uma das maiores fontes de riqueza é a indústria armamentista, tá ligado? Nos Estados Unidos, por exemplo. Que é financiando, por exemplo, guerras em vários lugares do mundo que não necessariamente vão se refletir em qualidade de vida para os seus cidadãos ou cidadãos, não sei como fala. Diferente da China, né? A China, isso, porque já podem problematizar, né? Tá falando, propaganda comunista, tá falando que a China é boa como socialista? Não, não é só questão de ser socialista ou não. É que é fato, realidade. Se você for ver a qualidade de vida da China, se você for ver pesquisa, for ver documentário, for ver qualquer tipo de coisa, é um crescimento econômico que tá relacionado também com a melhor qualidade de vida dos chineses, tá ligado? Os chineses no século passado não conseguiam comprar nenhuma geladeira. Hoje em dia, os chineses têm uma qualidade de vida, cara, que deixa a qualidade de muitos outros países no chinelo, tá ligado? até por isso, né? Até pelo iene estar tão desvalorizado, é que o Japão vem aí quebrando um pouco a tradição, né? E facilitando aos poucos a entrada dos estrangeiros, turistas mesmo, né? Que nem os próprios brasileiros não precisam mais de visto para turistar aqui no Japão por 90 dias, né? Tem também o visto de nômade digital de 6 meses que o governo anunciou aí no começo do ano.
que não é um visto assim, né, para você vir trabalhar de longa duração, não é para suprir a falta de mão de obra, né? É justamente porque o governo japonês quer dar uma dolarizada na economia, né? Então ele quer trazer estrangeiros, né, para que gastem moedas estrangeiras aqui dentro, justamente porque o iene está fraco, né? Então assim, se o iene acabar se valorizando aí nos próximos anos, né, é bem provável que o Japão volte ainda ao top 3 ali das maiores economias do mundo, pelo menos até a Índia ultrapassar a Alemanha e o Japão, né? Mas, enfim, talvez ele volte ao ranking simplesmente porque essa queda pode ser só uma disparidade ali em relação ao dólar e não necessariamente empobrecimento, tá ligado? Mas, é claro que junto com tudo isso, tem também as questões demográficas, né, que todo mundo sempre fala, principalmente o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, né, que não é uma exclusividade do Japão. A Coreia do Sul já está com uma taxa de natalidade muito mais baixa do que a do Japão, inclusive, né? Inclusive tem um react aqui no canal sobre isso. Se você voltar aí no canal, tem um react mostrando que a taxa de natalidade da Coreia do Sul é a menor do mundo. É basicamente, tá no zeros, tá 0,82. Significa que por casal tá nascendo nenhum filho, tá ligado? Por casal direito. A taxa do Japão é maior do que da Coreia do Sul. Se continuar do jeito que tá, a Coreia do Sul vai diminuir a sua população em 2100. Ela vai diminuir até a metade. Isso são projeções matemáticas, lógico. Não quer dizer que vai acontecer isso. Mas, aqui no Japão, isso ainda é agravado, né, pelo fato da população ser muito idosa. No final do ano passado ali teve uma pesquisa que mostrou que a cada 10 pessoas que moram no Japão, uma tem mais de 80 anos, né? É a população mais idosa do mundo, é o país com a maior quantidade de centenários do mundo, né, de pessoas com mais de 100 anos de idade. E isso acaba fazendo com que o sistema de pensão, né, chegue perto ali do colapso. Os idosos estão tendo que trabalhar cada vez mais, cada vez até mais idade, né? Simplesmente porque já não vem sendo possível sobreviver da aposentadoria, né? O governo não consegue arrecadar o suficiente para sustentar tanto idoso. Aí assim, né? É louco, né? E é louco como a terceira maior. Você vê como economia, PIB, não quer dizer qualidade de vida ou volta para os cidadãos? Porque estamos falando de umas maiores economias do mundo e eles têm problema com o sistema de pensão, tá ligado? Essa semana o ministro das Finanças aqui do Japão anunciou que o Japão saiu da estagnação econômica e que os salários devem começar a aumentar a qualquer momento, né? Não sei se isso realmente vai acontecer, mas até o momento, que eu já tinha comentado sobre isso algumas vezes, né? O que a gente sabe é que os salários aqui no Japão eles estão estagnados já há várias décadas, né? Desde os anos 90 que os salários não aumentam ali quando a bolha imobiliária estourou, né? E com isso, lógico, né? Os salários não aumentam, o consumo também veio caindo, né? Cada vez mais durante todo esse tempo, até porque, né? Também com uma população tão idosa e os jovens relutando em constituir família, são poucas as pessoas que pensam realmente em realizar grandes investimentos, né? Que podem realmente movimentar a economia, que nem comprar uma casa, por exemplo, né? Os idosos não têm por que comprar uma casa no fim da vida e os jovens não têm por que comprar uma casa para morar sozinho, né? Então, isso acaba estagnando cada vez mais a economia e levando, né? Isso é muito interessante que a gente vê, né? Como isso leva ao surgimento de Abrindo um parênteses, nada a ver com nada. Mas tô prestando atenção, mas eu tava pensando na produção também do vídeo. E eu nunca vi conteúdo muito do Baca falando, assim, podcast, esse tipo de coisa, não sei se perguntaram. Mas ele vai falando enquanto grava, ou ele grava as caminhadas e grava o áudio em casa? Tipo, e depois adiciona na edição. Só fiquei curioso, só. produtos e serviços cada vez mais supérfluos, né? Na sociedade japonesa, que nem a gente vê tanto por aí nas lives, principalmente, né? A gente entra nessas lojas tipo Don Quixote, né? Tem uma infinidade, né? De coisinha, de cacareco, de bonequinho, de não sei o que você fica pensando, porra, né? Quem é que compra um bagulho desses, né? E justamente, né? Isso é um sintoma de uma economia estagnada, né? Que como ninguém compra nada, o mercado fica tentando criar essas necessidades artificiais, né? Coisas para colecionar, coisas que viciam, né? Que nem esses gachas mesmo, ou os host club, né? Que são coisas que viciam também. Tudo isso é a economia tentando forçar o consumo a qualquer custo, tá ligado? E
aliado a tudo isso, claro, tem a questão do Japão ser um país bastante fechado para a imigração. A maior parte dos países desenvolvidos acaba tentando resolver esses problemas econômicos, facilitando a entrada de imigrantes, né, para trabalhar e para consumir, e para suprir a falta de mão de obra nos setores que faltam mão de obra. Mas, em contrapartida, isso também acaba acarretando problemas sociais, né, conflitos culturais que acabam gerando violência, né, que nem a gente vem vendo aí na Europa, principalmente, né? E o Japão ainda é hoje um dos países mais seguros do mundo. E assim, né, tirando a questão da aposentadoria, que está indo de mal a pior já faz um tempo, né? Hoje o Japão ainda oferece, né, uma qualidade de vida superior a de outros países desenvolvidos, que nem os Estados Unidos mesmo, né? A qualidade de vida aqui é muito superior à dos Estados Unidos. Mas a tendência é que tudo vá piorando, né? Simplesmente porque o sistema socioeconômico não permite que seja muito diferente. Isso é muito interessante, né? Porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. E assim, né, não é só para acalmar meus manos liberais, né? Não é que eu tô falando que o capitalismo é malvadão e que a solução seria fazer uma revolução amanhã e botar reacionário para queimar em praça pública, né? Não é isso. Mas pode ser opção, Baca. Vamos deixar tudo em aberto. Vamos deixar a meta em aberto. E quando a gente cumprir a meta, a gente dobra a meta. É que, né, não tem como negar. Cara, é louco isso, né? Como... Eu tava até conversando com um amigo professor essa semana sobre isso, né? Como... Eu acho que até um reflexo, né, aumentou muito o conteúdo comunista e socialista na internet, né? E a gente passou por longos invernos onde se tinha muita vergonha de se falar que era comunista ou socialista, a não ser que você seja um artista. O artista era meio que de boa, mas eu acho que para pessoas mais low profile, tinha um julgamento moral de você comunista, porque a cultura popular sempre trabalhou o comunista e socialista como um antiético, como um comedor de crianças, como um promíscuo, como um terrorista. Então você tem muitas vergonhas, né? Acho que todas as pessoas que se entendem como socialistas ou comunistas têm uma margem de vergonha de falar que tá ligado? Sempre tem esse período que a vergonha é de falar que é comunista ou socialista. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado como por ter esse medo do comunismo, desse medo do socialismo e ter muito esse conteúdo socialista e comunista na internet, a galera que é mais liberal hoje em dia parece que cada vez mais não consegue ouvir uma crítica ao capitalismo, tá ligado? E não consegue entender que às vezes a crítica é totalmente válida e real. E que até o próprio sistema capitalista devia absorver essa crítica se quiser continuar existindo como um sistema econômico no mundo. Porque senão o próprio sistema vai se autodestruir, tá ligado? Tá bom que o capitalismo se depende das suas crises, né? Mas, pô, caramba, tá gritante o problema, tá ligado? Por exemplo, da pensão. E tipo, pô, o capitalismo falhou falhou no Japão ao não conseguir dar pensão pros seus aposentados, tá ligado? Falar isso não significa que automaticamente eu quero que você acredite que o mundo tenha que ser socialista, tá ligado? É só tipo uma análise, tipo, pô, mano, abre o coração pra entender que o capitalismo tem seus defeitos também. Mas aí a gente tem que ficar. Tem que até pedir desculpa pra falar, não, calma, cara. Calma. Não tô falando que o capitalismo é malvadão e tudo mais. Negar, né? Não tem como negar algumas características estruturais do capitalismo que se evidenciam cada vez mais em países como o Japão, né? Porque a parada é o seguinte: o Japão, né? Ele sempre foi conhecido por ter tanto políticas de distribuição de renda quanto serviços públicos muito eficientes, né? Então, por muitos anos, todo mundo teve acesso à saúde, né? Todo mundo teve acesso à educação, transporte, segurança. E até por isso, na verdade, né? Até por isso é que hoje o Japão tem uma população tão idosa, né? Porque a sociedade deu condições para essas pessoas envelhecerem bem. Só que, olha só. E o que faz sentido porque se o Japão é a terceira maior economia, ou foi a terceira maior economia do mundo, era por conta dos seus cidadãos, tá ligado? Era por conta do trabalho. Se não fosse a população japonesa mantendo a economia,
não ia ser a maior economia, tá ligado? Né? Quando você tem um sistema de educação eficiente e acessível, né? Razoavelmente acessível, pelo menos, você acaba, claro, qualificando a mão de obra do seu país, né? E junto disso, o Japão é um país também altamente industrializado, né? Então essa mão de obra qualificada que eles formam aqui sempre teve emprego para atuar aqui no Japão mesmo, né? O problema é que com isso, em algum momento começou a faltar mão de obra nas fábricas, né? Chegou um momento em que os japoneses eram tão qualificados, simplesmente porque todos tinham acesso a boas escolas e boas universidades, né? Que começou a faltar gente para empilhar a caixa na fábrica, tá ligado? E aqui é que entra o X da questão, mano, porque teoricamente, né? Teoricamente, se falta mão de obra nas fábricas, o que deveria acontecer, né? Seguindo a lógica do livre mercado, a lei da oferta e da procura, né? Se as fábricas estão precisando de gente para trabalhar, elas deveriam, em teoria, tornar as condições de trabalho nas fábricas mais convidativas, né? Deveriam aumentar os salários, deveriam diminuir as cargas horárias, oferecer mais benefícios, para talvez convencer algum japonês jovem ali, né, que está saindo da escola, mas que está indeciso sobre qual universidade fazer, não tem nenhuma profissão que ele seja apaixonado, tá ligado? Pô, o cara vê ali um trampo que não exige experiência, né, não exige qualificação, mas que paga bem, é grande a chance de que ele optaria por esse trampo ao invés de fazer uma faculdade que ele nem tem tanto interesse, né? É evidente que a melhora das condições de trabalho nas fábricas ajudaria a corrigir esse problema da falta de mão de obra, né? Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece, muito pelo contrário. O que a gente vê é exatamente o oposto, né? Como tem pouca gente disposta a trabalhar em fábrica, aqueles que estão lá estão tendo que trabalhar por 2, né? Por 3, por 4 às vezes, né? Estão tendo que fazer turnos de 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana, para ganhar menos do que um engenheiro ganha trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Por que? Porque aí é outra contradição do capitalismo, que é o foco, é o lucro a qualquer custo, de qualquer maneira. Porque você poderia pensar, caramba, o Japão, país altamente tecnológico, altamente industrializado, por que não trabalhar a sofisticação do trabalho industrial? Sei lá, ter mais jeitos de se empilhar caixas, tá ligado? Mais jeitos de fazer esse trabalho manual. Pra que você qualifique até os trabalhadores braçais. E eles, caramba, não precisam ter trabalhos que vão danificar o próprio corpo, tá ligado? Mas a lógica do capitalismo não é essa. A lógica do capitalismo é o lucro a qualquer custo. Então eu não vou nem aumentar o salário e nem melhorar as condições de trabalho, né? Por que isso acontece? Por que a lei da oferta e da procura não funciona para melhorar os salários dos trabalhadores de fábrica? Simplesmente porque, se o operário começar a ganhar um salário muito alto, o produto final vai ficar muito caro, né? E isso vai prejudicar ainda mais o consumo e estagnar ainda mais a economia, né? Como o dono da fábrica precisa lucrar, ele precisaria necessariamente aumentar o valor do produto final para poder dar para o trabalhador uma condição melhor de trabalho, né? É bem simples de entender isso, né? Por isso que, no fim das contas, a única opção que resta para essas empresas, para continuar produzindo, né, a mesma quantidade a um preço competitivo, é importar pobreza, né? É preciso contratar estrangeiros de países pobres que estejam dispostos a ganhar menos do que a média salarial dos japoneses, simplesmente porque, mesmo esse salário abaixo da média, ainda é mais alto do que o salário que eles ganham nos países deles, né? É um bagulho que é óbvio, né? Mas às vezes a gente não aprofunda muito o pensamento nesse tipo de coisa, porque assim, né? É evidente que você não vai achar um norueguês empilhando caixa 16 horas por dia aqui no Japão, né? Mas você vai achar um monte de filipino, de vietnamita, de brasileiro mesmo, né? Justamente porque esses imigrantes ganham mais empilhando caixa aqui no Japão do que num trabalho qualificado no país deles, né? Então, que nem eu falei, né? Não é uma questão assim de... Não é questão de ser malvadão, né? Não é questão de índole. Pô, se eu fosse empresário, eu faria exatamente a mesma coisa, né? O cara não tem opção, ele precisa lucrar, né? E para lucrar, ele precisa buscar por mão de obra barata em países pobres, né? É mais lucrativo para ele fazer isso do que melhorar as condições de trabalho para atrair os próprios nativos, né? Os próprios japoneses. E aí você nota... E sabe o que é louco nessa discussão crítica ao capitalismo, socialismo, comunismo?
É justamente essa análise não moralizante que os intelectuais socialistas vão fazer. É essa análise não moralizante que o Marx vai fazer. O Capital, que é o grande livro dele, apesar dele ficar mais conhecido, vai ficar mais conhecido popularmente pelo Manifesto Comunista, uma análise não moralizante do capitalismo. Tá ligado? Muitas vezes se confunde isso, achando que o socialista, o comunista, ele tá querendo pintar o cara como se fosse um vilão da Disney. Ou o sistema como um vilão da Disney. Lógico que tem frases de efeitos, tem gritos de ordem, de tipo, bilionários não deveriam existir. Mas é muito mais o conceito do que a moralização. É justamente o que o Baka Gaijin falou, que é um pensamento meio que simples que você dá para aprofundar, é um que um teórico socialista comunista vai aprofundar, vai falar, ó, cara, esse sistema está desenhado para o fracasso. Quando o João Carvalho fala o capitalismo falhou e falhará, em todos os lugares que eles colocarem os seus tentáculos, é por conta disso. Ele está desenhado para falhar. Ele está desenhado para dar errado. Porque ele é construído para a exploração do homem pelo homem. E não é a exploração aqui no sentido de falar, não é no sentido moralista. É no sentido de que vai acontecer. Sacou? O Japão, terceira maior economia do mundo, como você tem um sistema capitalista, econômico, que o final da linha de chegada é o lucro e não o desenvolvimento dos seres humanos, não o desenvolvimento da vida humana, vai chegar uma hora que você vai desenvolver, essas pessoas vão querer cada vez mais, todo mundo quer cada vez mais, todo mundo quer cada vez mais lucro, que você só vai conseguir esse lucro através da exploração. Através, como o Baca falou, da imigração de pobreza. Pegando pobres para trabalhar. Porque você desenvolve um sistema que o foco é o lucro, não é a humanidade. Não é a coletividade. Não é o bem-estar das pessoas. É o lucro. É o lucro. Então, quando o cara desenha esse cenário e fala que o capitalismo vai falhar, não é nem moralizante. Não é nem tipo falando, pô, o capitalismo malvadão. Não, é só falar, ó. É um desenho. Tipo, é desenhar e falar, ó, o capitalismo funciona assim. Aí, se você concorda, não concorda, se você quer ou não quer, mas funciona assim. Baseado na sua cabeça? Não, baseado na realidade, porque a gente vê isso acontecer no Japão, a gente vê isso acontecer na Coreia do Sul, a gente viu isso acontecer na crise de 29, a gente viu isso acontecer na crise de 2008 nos Estados Unidos, a gente tá vendo isso acontecer na crise que o Brasil tá aqui desde o final e do começo do segundo governo Dilma. É desenhado para isso acontecer. A gente viu isso acontecer na crise dos anos 80 aqui no Brasil. O sistema é desenhado para isso acontecer. É desenhado para falhar. A hipocrisia, né, desses movimentos anti-imigração que vem crescendo no mundo agora. Os caras ficam aí botando a culpa num socialismo imaginário, né, sendo que a causa da imigração é justamente uma característica estrutural do capitalismo, né, que não pode melhorar a condição de trabalho, porque senão o produto fica muito caro e a economia estagna, né. É que tem, né, eu entendo que tem uma molecada hoje em dia, né, que se diz progressista e que levanta bandeiras de causas sociais e não sei o quê, e que defendem a imigração, né, sem entender a profundidade do problema, né, sem perceber que defender a imigração nesses moldes é justamente defender os interesses das grandes empresas, né, que vão poder pagar menos para um estrangeiro fudido trabalhar mais, né. É exatamente por isso, na verdade, né. É que também depende do que tá falando. Defender a imigração talvez também seja diferente de defender o direito do imigrante, né? Que as empresas grandes hoje em dia, né, e a própria mídia burguesa estão sempre levantando bandeiras de igualdade, né, de conscientização e não sei o que, a tal da lacração, né, que tanto assombra meus manos. Não é porque essas empresas, né, ou porque a mídia realmente se preocupam com as minorias, né, mas sim porque a aceitação dessas minorias nesses moldes é economicamente interessante para elas. Né? Né? Isso é verdade. É preciso entender assim, né, que um estrangeiro
um estrangeiro pobre, né, trabalhando em uma fábrica no Japão, por exemplo, por mais que ele esteja ganhando mais do que ele ganharia no país dele, né, ele dificilmente vai ascender economicamente e ter uma vida suavona, tá ligado? Porque de qualquer jeito ele ganha menos do que a média dos nativos, né? Então é evidente que essa defesa da imigração, essa defesa da igualdade, não sei o que, serve, né, nesse sentido, serve para explorar essas pessoas em trabalhos pesados, para fazê-las aceitarem ganhar menos para viver num país um pouco melhor do que o deles, né? Cria-se assim essa ilusão, né, de que os estrangeiros vão ter uma vida melhor migrando para os países desenvolvidos. E de fato, né, eles têm uma vida melhor, mas essa vida melhor se sustenta inteiramente na bosta que eles tinham no país de origem deles, né? Na vida lixo que eles tinham lá. Não é interessante que os países pobres se desenvolvam, porque senão os países ricos perdem a fonte de mão de obra barata deles, né? E então assim, né, no caso do Japão especificamente, apesar de ser um país ainda bastante fechado para a imigração, as fábricas aqui hoje, né, já são lotadas de estrangeiros de países pobres, né, filipinos, vietnamitas, brasileiros e japoneses idosos. Isso também é muito interessante, né, porque como os idosos não conseguem viver da aposentadoria, eles é que acabam suprindo a falta de mão de obra no setor secundário, né? Então as fábricas aqui são cheias de estrangeiros pobres e japoneses idosos, né? Não que não tenha, lógico, também tem japoneses mais jovens, né? Mas são uma minoria, né? A gente vê muitos idosos também atendendo, né? Em loja de conveniência ou fazendo limpeza dos lugares, né? E tudo mais, justamente porque muitas vezes esses idosos não têm mais condição, né? De ir trabalhar num escritório de engenharia, por mais que eles sejam qualificados, né? Eles já estão muito velhos para se dedicar a trabalhos, né? Que precisam usar muito a cabeça e tal. Então eles Ou até tem condição, mas infelizmente se tem esse etarismo, né? Das empresas não vão querer esse cara no ambiente de trabalho por vários motivos, né? Tipo, tem trabalhos que realmente o corpo realmente não vai conseguir mais fazer, mas também tem o lance de, tipo, nós culturalmente já colocamos essas pessoas em certos lugares que é longe do trabalho, né? Você não vai querer esse cara no escritório, porque às vezes, pô, se a gente for pensar em alguns trabalhos, daria para um idoso fazer tranquilamente se ele tiver condições, se ele tiver na saúde ok. Não que ele tenha que trabalhar, tá ligado? No mundo ideal, não deveria trabalhar. No mundo ideal. Mas, pô, vamos pensar que dá pra trabalhar. Pô, dá pra você pegar um advogado mais idoso e contratar ele, sei lá, como um consultor, como um treinador de novos advogados, sei lá. Dá pra você pegar um engenheiro mais velho e, pô, contratar ele como um consultor, principalmente usar a experiência dele, né? Porque, pô, deve ser um poço de experiências e de conhecimento pra quem tá se formando agora, tá ligado? Mas você tem essa questão do etarismo de, tipo, você não vai ver esse cara como pertencente ao mercado de trabalho, né? Pô, ele já vai pro seu lugar aí, vai descansar que aqui não é o seu lugar, né? acabam suprindo essa falta de mão de obra nas fábricas e em trabalhos assim, né, de atendente, essas coisas. Tem muito idoso trabalhando hoje aqui porque, enfim, aparentemente o governo do Japão não consegue, né, segundo eles não conseguem alocar recursos para pagar a pensão dessa galera. E, enfim, mano, é isso, né? O Japão caiu agora para a quarta posição. Não é mais a terceira maior economia do mundo, saiu do top 3. Mas pode ser que ele volte eventualmente, apesar de que os cenários demográficos e sociais não são muito otimistas, tá ligado? Mas com o que eu falei, né? Esse fato, né? Especificamente este fato do Japão ter caído em relação ao PIB da Alemanha, pode ser mais relacionado ao iene estar desvalorizado do que, de fato, um empobrecimento real da população, tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desta merda. Desculpa qualquer merda que eu tenha falado. E é nóis, velho. Falou. É nóis. Belo vídeo do Bakugajin. Não se esqueça de ir lá curtir o conteúdo do cara, se inscrever no canal, comentar. E não se esqueça, se você quiser, se você puder, de curtir, comentar e se inscrever nesse humilde canal aqui. Se você gostou do React, tem vídeo quase todo dia aqui tentando descobrir mais sobre o mundo e fazer companhia para você. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!